Certa vez eu li uma frase que dizia que todo bom pastor deve ser um bom teólogo, mas nem todo bom teólogo deve ser um pastor. E eu lembro que na época eu refleti muito sobre isso e eu reflito muito sobre, até hoje, sobre o que essa frase quer dizer realmente. E a conclusão que nós sempre podemos chegar é que o erro dos teólogos, assim como o erro de todas as pessoas, da maioria das pessoas, é falar muito sobre Deus e pouco com Deus. Muitas das vezes nós temos uma idolatria que nós nem mesmo percebemos com Deus. Muitas das vezes nós vamos à igreja, nós vamos lá, oramos, falamos, cantamos e tudo mais, mas nós não estamos gerando um relacionamento verdadeiro com Deus. Sabe, muitas das vezes é fácil a gente chegar na igreja, a gente cantar, se apaixonar pelas músicas que estão sendo tocadas lá, até mesmo se apaixonar pela palavra do pastor ou do padre e gostar daquele ambiente. Mas muitas das vezes nós não estamos verdadeiramente criando um relacionamento com o dono daquela casa. Sabe, uma das coisas mais comuns é nós encontrarmos pessoas que estão lá servindo nas igrejas e tudo mais, mas elas não têm um relacionamento verdadeiro com aquele a quem elas dizem servir. E obviamente aqui eu não estou falando para você parar de servir, mas o que eu quero te levar, para onde eu quero te levar, é ter uma reflexão sobre isso. João capítulo 4, verso de número 23 e também o 24, diz que o Senhor é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração não é uma adoração incompleta, não é uma adoração da boca para fora. Essa adoração não é uma adoração apenas de serviço, apenas de obras. As obras são importantes, a fé sem obras ela é morta. Porém, essa adoração em espírito e em verdade é uma adoração com tudo que nós temos. Eu sempre gosto de uma frase que eu ouvi do meu pastor de Estes, que ele dizia: se essa for a nossa última noite, se esse for o nosso último culto, que nós possamos entregar tudo que nós temos nesse culto. E esse não deveria ser um convite apenas em momentos de culto, apenas em momentos especiais, mas essa deveria ser uma verdade em nós todos os dias de nossas vidas. Nós deveríamos sair de nossas casas cientes de que se esse for o nosso último dia, que nós façamos tudo quanto o Senhor nos exigir. Se esse for o nosso último dia, a nossa última noite, a nossa última oportunidade, que todos os dias nós entreguemos e nos sujeitemos à vontade do Senhor. Muitas das vezes nós estamos lá, nós falamos muito que servimos a Deus, a maioria das pessoas nem vai à igreja, mas diz que serve a Deus, e algumas vão à igreja e diz que servem a Deus, mas essas pessoas elas não estão verdadeiramente conectadas com Cristo. E às vezes eu me encaixo nisso também. Às vezes eu posso me dirigir à igreja, cantar com toda a emoção, até mesmo chorar. Mas quando eu vou parar para pensar, eu não cantei, eu não chorei verdadeiramente para Deus. Mas eu cantei e chorei para mim mesmo. Muitas das vezes, nós julgamos pessoas que estão lá idolatrando imagens ou pagãos na história que idolatravam, sei lá, Thor, Odin, Zeus e todos os outros deuses pagãos. Mas nós estamos aqui verdadeiramente adorando, seja a uma imagem que está colocada diante de nós ou nós mesmos. Nós muitas das vezes cantamos e ouvimos palavras, nós falamos jargões populares que estão relacionadas a Deus e nós falamos que aquilo é para Deus, mas o que nós estamos fazendo na verdade é autoafirmar a nós mesmos. Não é incomum a gente encontrar pessoas que estão lá: Senhor, seja feita a tua vontade, mas no fundo o coração daquela pessoa não quer que a vontade de Deus seja feita, mas quer que a vontade dela, o desejo dela seja feito, seja efetuado. Muitas vezes é comum a gente encontrar pessoas que diz que servem a Deus, que diz que estão conectadas com Deus, mas nunca tiveram uma conversa sincera com Deus. A oração do Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus nos deixa, primeiramente, Ele nos ensina a orar para um Pai. E não há
uma conversa com o pai em que o filho não o ame verdadeiramente. Não há uma conversa sadia onde o pai escute um filho, sendo que o filho não o ama verdadeiramente e não tem relacionamento com ele. Nós mesmos, se eu encontrasse qualquer pessoa hoje na rua e dissesse, eu sou seu filho, mas eu nunca vi aquela pessoa na rua, aquela pessoa nunca conversou comigo. Como que eu vou ter certeza que ela é meu filho e minha filha de verdade? A diferença do meu exemplo para Deus é que Deus ele conhece o nosso coração. Diferente do homem que conhece apenas o exterior, Deus conhece o nosso interior. Só que o que nós temos que parar para refletir é: será que o nosso interior, aquilo que Deus está vendo, nós estamos refletindo e absorvendo a glória dele, aquilo que ele quer dar para nós? Ou aquilo que Deus está enxergando dentro de nós é apenas mais uma representação de nós mesmos? Será que aquilo que Deus está enxergando dentro de nós, dentro do nosso coração, é uma sujeição a Ele? Nós estamos sujeitos a Ele? Ou será que dentro do nosso íntimo nós estamos sujeitos a nós mesmos? A minha reflexão, a minha esperança e a minha oração agora nesse momento é que você reflita nisso. Que você não se apegue apenas às minhas palavras, que você não apenas ouça, mas que você pratique um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus agora, neste momento, Ele está ansioso para te ouvir. E não importa se você sempre foi da igreja ou se você nunca foi. Da mesma forma, Deus ele te convida a ter um relacionamento verdadeiro com Ele, a crer nele com todas as suas forças, com tudo aquilo que você tem. E aí sim, você vai estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Fique com Deus.